que vocês já estavam falando aí de sorteio? O que é isso? É um negócio que eu vou inventar. É um negócio que eu... Vai inventar? Isso aqui não é de um jogo. Tia, a senhora pode passar aquele vídeo. Não, agora já acabou. A gente já viu bastante. E também, hoje a gente vai ver as instruções para a gente fazer a produção do conto etiológico, tá? Conto etiológico, minto, conto indígena, desculpa. Conto indígena. Deixa eu só anotar quem já está aqui presente na sala de aula. Bora lá. Já abram o livro na página 67, tá bom? Bora lá, Isabela Biazus. Isabela Biazus está presente? Estou. Eric. Respondam presente, como eu vou saber? Cadê? Eric, tá, tô vendo Eric. Presente. Maria Isabela. Presente. Maria Isabela. Maria Gomes. Presente. Vitória. Tia, que página mesmo? 67. Vitória. Vitória acabou de sair. Heloísa. Presente. Matheus. Cadê o Matheus? Maricala. Presente. Sua câmera não funciona, não, Matheus? Ah, tá, deixa ligado. Quem é que está nesse mundo da Cecília? Acabou de sair. É a Maria Cecília. É a Cecília. Qual? Cauê? Você está falando o mundo da Cecília. Maria Cecília. Ah, tá, desculpa aí. Aqui, tia. Olivia. Olivia e Carlos. Tia, tá aqui, presente. Carlos. Ele tá aqui. Tá, bora lá. Abrindo na página 67. Todos na página 67. Eu vou colocar já aqui no quadro a página. Rapidinho. Não sei por que não tá. Bora lá. Página 67. Bora começar a ler as instruções para a gente fazer a nossa produção de texto. Começar a ler a página 67 para a gente fazer nossa produção de texto. É muito importante que vocês prestem atenção na aula de hoje. Assim que a tia terminar de explicar, tá bom? A gente termina a aula, tá? Então, prestem bastante atenção, a tia vai tentar explicar detalhadamente, de forma detalhada. Espera aí, rapidinho. Espera aí, rapidinho. Então,
Muito barulho aqui. Vou mudar de sala. Voltei. A imagem é ruim, mas tudo bem. Tem assim. Tem 3 Maria Isabel. Pois é, isso que eu achei estranho. Tem um monte de Maria aqui. Não entendi também. Bora lá. Página 67. A tia vai colocar aqui espelhada a tela, tá? Para a gente falar sobre de como vamos fazer essa produção de texto. Essa produção de texto, já adiantando para vocês, vocês irão fazer lá na folha já oficial do livro, tá? Lá no final do livro, no caderno de produções. Mas aí, olha só, vocês não vão poder destacar a folha, tá? Não destaquem a folha, porque vocês podem perder. Deixem a folha de produção, assim que terminarem a produção, a folha lá, tá? Vocês não precisam destacar a folha. Só é escrever, fazer a produção bem bonitinha de vocês lá na folha do caderno de produção de texto. Deixa eu espelhar aqui a tela. Qual é a página, tia? 67. Tinha travado, eu saí, eu entrei. Ah, entendi. Página Vai ter tarefa 67. para casa? Vai ter tarefa para casa? Justamente essa que a tia vai passar agora. Que Bora página lá. mesmo, eu não entendi. A gente tá na 67. Bora lá. Ah, tá, entendi. 67. Ponto de chegada. Objetivos da produção. Qual é a produção de hoje? Escrever um conto semelhante aos contos indígenas que a gente estudou. A gente viu lá a lenda do Boto, a gente viu do Mapinguari, viu lá do Guaraná, a gente viu também no próprio livro, o macaco, né? O macaco que conseguiu voar. Cadê? O primeiro macaco que voou, e também vimos o conto indígena O Galo Nadador. Neste capítulo, você leu 2 contos indígenas sobre bichos que queriam fazer coisas muito além de suas habilidades. Quer dizer, bichos que não fazem essas coisas, fazem coisas em comum. Por exemplo, do macaco ele queria voar e do galo ele quis nadar. Agora, você vai produzir um conto parecido com esses. Olha só, parecido com esses. Vai contar a história de um bicho que queria fazer uma atividade bem complicada para ele. Quer dizer, uma atividade que ele, na vida real, não conseguiria fazer. Escolha um destes temas. Olha só, é para vocês escolherem somente um. Um destes temas, ou invente um. Eu acho melhor vocês escolherem um destes temas, tá? Não precisam inventar. Por quê? Aqui já tem bastante tema para vocês falarem sobre. Exemplo, o morcego que queria voar de dia, a preguiça que queria ganhar uma corrida, o gambá que queria ser cheiroso, o camaleão que não queria mudar de cor, o jabuti, que não queria mais ter a carapaça nas costas. O canguru, que só queria pular para trás. A onça que... O morcego, tia. Calma, depois vocês escolhem. Bora lá prestar atenção. Calma, agora é só depois perguntas. Primeiro a tia vai explicar. Calma. O canguru, que só queria pular para trás. A onça, que já estava enjoada de ser pintada. Então, aqui a gente vai ver, ó, vocês vão escolher um desses temas aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 temas e vocês já vão escolher um. Depois que vocês escolherem um, esse já vai ser o título do texto de vocês, tá? Vocês não precisam criar um título. O título já vai ser esse. O morcego que queria voar de dia. A preguiça que queria ganhar uma corrida. Esse é o título do texto. Planejamento. Como vocês vão começar a fazer a produção? Primeiro, que bicho será o personagem principal do seu conto?
No caso, se vocês escolherem o morcego que queria voar de dia, o personagem principal de vocês vai ser o quê? O morcego. Se eu escolher o gambá que queria ser cheiroso, o personagem principal que eu vou escolher vai ter que ser um gambá. Então, tem que ir de acordo com o tema que vocês escolhem. O que ele queria fazer? Aí vocês vão pensar, qual tema vocês escolheram? Ele queria voar? Ele não queria, a onça não queria ser mais pintada? O canguru que só queria pular para trás? Por que que ele queria fazer isso? Então, no texto, enquanto vocês estão contando a história, né? É conto indígena? Oi? É conto indígena, tia? Não, é conto indígena. Conto indígena sobre os animais, aqui nesse caso. Vocês vão escolher um desses temas e criar uma história sobre o porquê que ele queria só pular para trás, ou como ele conseguiu fazer isso, ou se ele conseguiu, tá? Então quer dizer que na história vocês vão contar, deixa eu colocar aqui. Na história, vocês vão contar se esse animal ele conseguiu o que ele queria ou ele não conseguiu. Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção na hora que forem contar, para não deixarem coisas assim vazias, digamos assim. Os assuntos já pularem. Por exemplo, o morcego queria voar de dia porque isso e aquilo. Só isso. Não, não é assim. Eu quero uma história. A história tem que ter início, meio e fim. Assim como a gente viu das lendas, dos contos indígenas, né? Ela teve um começo, um meio e um final. No começo, explicou como era o animal, onde ele estava, né? Depois falou como ele queria, por que que ele queria fazer aquela coisa, por que que o galo queria nadar, por que que o macaco queria voar. Então, vocês têm que tomar como base os outros textos que a gente viu. Tem que ter o início, meio e fim. E no fim, vocês vão ter que falar se o animal conseguiu fazer o que ele queria ou não. No caso, se o morcego queria voar de dia, eu vou dizer no final do meu texto se ele conseguiu. O morcego, então, digamos, eu estou criando aqui, tá? O morcego, então, ele viu que estava claro, mas não tão sol, e conseguiu voar de dia. Na minha história, tá? Na minha história. Então, vocês criando, vocês vão ter que dizer se ele conseguiu ou não e como ele conseguiu, tá? Bora lá agora ver o restante. Por que ele queria fazer isso? Tudo isso aqui tem que ter na história, em forma de história de vocês. Que dificuldades ele encontrou? Oi. Mas tem que ser grande a história. Não, não precisa ser grande. Tem que ter pelo menos 3 parágrafos, o início, o meio e o fim, tá? Não precisa ser grande. Basta vocês colocarem todas as informações que a tia está pedindo. Como era esse animal, o que que ele queria fazer, por que que ele queria fazer, e se ele conseguiu ou não, e se caso ele conseguiu, como é que ele conseguiu, como o texto que a gente viu, tá? Do galo que queria nadar e do macaco que Tia, voou. precisa ser um final feliz? A folha, quando a gente for escrever... Vocês que sabem, final feliz, final infeliz, vocês que fazem, tá? A produção é de vocês. Continuando, desliguem o áudio, depois a tia vai abrir para perguntas. Ai, mãe, sabe Desliguem o áudio. Que dificuldades ele encontrou para fazer o que ele queria? Vai ter que falar se ele passou por algum problema que aconteceu para ele não poder fazer, né? Ele conseguiu fazer o que queria, por quê? O que aconteceu no final? Então, a tia já explicou como vai ter que ser a história. Aqui o início, aqui o meio e aqui o final. O que aconteceu com ele no final? No caso do macaco que a gente viu, a gente viu que no final ele estava apenas sonhando e o que ele foi fazer? Ele foi comer uma banana. Então, terminou assim a história. Então, vocês vão ter que criar um final para a história de vocês. Se ele conseguiu ou não e depois o que esse animal foi fazer, tá? Agora, na página 68.
muito importante que vocês vejam na página 68. Deixa eu abrir aqui a 68. Por quê? Na 68, está dando as instruções também de como vocês vão fazer essa produção. E tem uma folhinha logo do lado mostrando como se fosse para vocês fazerem a produção nessa folhinha aí que tem no quadradinho. A tia vai mostrar aqui. Ó, anotações preliminares. Inicie sua história. Olha aqui, tá dando passo a passo de como vocês vão fazer. Inicie sua história contando quem é o personagem principal, como era o lugar onde ele estava e o que ele estava fazendo. Rapidinho. Então, voltando. Quem era o personagem principal? Esse é no início da história, no primeiro parágrafo. Quem era o personagem principal? Como era o lugar onde ele estava? E o que esse personagem estava fazendo? Esse é o primeiro parágrafo. Depois, desenvolva a história contando o que aconteceu com o personagem. O que ele viu? O que ele passou a querer? Continue a história narrando como o personagem tentou fazer o que queria. Ele foi para um lugar diferente? Ele usou algum objeto? Ele pediu ajuda? Alguém mais entrou na história? Quem e por quê? E no final, o desfecho da história de vocês, termine sua história contando o que aconteceu com o personagem. Ele conseguiu fazer o que queria? Para onde ele foi? Ele ficou alegre ou ficou triste? Aqui é o final da história de vocês. Então, aqui temos o início da história, o final, que é o desfecho, e o meio da história pode ser somente esse daqui, ó, contando o que aconteceu, o que ele viu, o que ele passou a querer, o que aconteceu para ele querer muito. Por exemplo, no caso da onça lá, se eu escolhesse a onça que já estava enjoada de ser pintada, eu vou contar na minha história como que ela passou a ficar enjoada de ser pintada. Tá? Então, aqui, início, meio e fim. Vocês estão vendo esse bloquinho aqui de anotações? Vocês não vão utilizar, vocês já vão fazer o texto lá nessa folhinha aqui que a tia vai mostrar agora. Ó. Vocês já irão fazer o texto lá no caderno de produção. Aqui, ó. Tia, pode começar com Era Uma Vez? Pode começar com um certo dia, ou uma certa tarde, uma manhã, um dia. Era uma vez é mais para conto de fadas. A gente não utiliza no conto indígena. A gente não vê indígenas escrevendo era uma vez, né? Então, aqui, crianças, vocês vão fazer a produção aqui, ó. Aqui, onde está dizendo unidade 2, conto indígena, na página 13 do caderno de produção, página 13, tá? Página 13 do caderno de produção. Vocês vão elaborar o texto aqui nessa folha. Importante. Você tem que fazer em 2 lugares? Não, só nesse lugar aqui. A tia acabou de falar que não é para fazer aqui, não é para escrever nada nesse lado aqui. É para fazer direto no caderno de produção, nessa página. Tá? Fazer o texto de vocês na página que a tia mostrou aqui, na página 13 do caderno de produção, onde está escrito conto indígena bem grande aqui, ó. Então, não inventem. E o mais importante de tudo, vou até colocar aqui na minha câmera, o mais importante de tudo, vocês não tem que destacar a página, não é para tirar a folha do caderno de produção. Escrevam a produção de vocês e deixem lá. Depois, para enviar para a tia, só é bater foto, não precisa tirar a folha. Oi. Ô tia, pode fazer uma história qualquer, inventar uma história? Não, tem que seguir o tema, tá? Os 7 temas que a tia mostrou, você vai ter que escolher um.
tá? Tem 7, tem vários temas aí. Dá para escrever umas histórias bem bacanas com esses temas. Quem mais? Pode estar aberto já para dúvidas. Podem falar. Um de cada vez, por favor. Vai ter que escolher um meu personagem. Sim, de acordo com o tema que você escolher. Por exemplo, tem 7 temas. O morcego que queria voar de dia. Você vai falar sobre um morcego. Não vai falar de uma vaca, né? Se o meu tema é o morcego que queria voar de dia, eu não vou escolher uma vaca, né? Presta atenção. Quem mais? Tia. Ah, tá, então. Pode falar, Matheus. Abrir sua câmera. Peraí. Pode falar, Matheus. Peraí, abre seu áudio. Tia, Oi. tem que fazer isso agora ou não? Não, essa tarefa vai para casa. Por isso que eu estou perguntando se vocês têm dúvida, porque depois a tia só vai cobrar essa produção, tá? Fala de novo que eu não ouvi, foi sem som para mim. A tia só vai. Não, essa tarefa vai para casa, não é para começar agora, Ah, tá. tá? Quem mais tem dúvida? Não. Tem não? Eric, tem dúvida, Eric? Olha, depois os pais de vocês estão me mandando mensagem. Tirar a dúvida agora, hein? Tia. Depois que vocês fizerem essa produção, terminarem lá na página 13 do caderno de produção, vocês vão ter que, assim como as outras produções, vão ter que enviar para o e-mail da tia, tá? Normalmente, mas não, repetir, não é para destacar a folha do livro, pelo amor de Deus, não destaque, por favor, tá? Não destaquem. Enviem a foto para a tia bem bonitinho. E também, evitem, não usem caneta. Não usem caneta nessa produção, usem lápis, porque vocês já vão escrever direto na folha. Se vocês errarem, não vai ter outra folha, que a tia não vai estar com vocês. Mas então, usem lápis e borracha, tá? Tia, Oi. a minha tia tá perguntando que dia é pra entregar o negócio, ou falar o negócio lá. Para entregar? Sexta-feira, tá? Mas a tia vai aceitar quando a gente voltar também. Mas é importante que vocês façam sexta, porque a tia já quer ver como vocês fizeram essa produção. Vai querer que vocês leiam, tá? Na sexta-feira. Ô, tia, tem uma notícia boa. O quê? Não tem o gabarito de português? Sim. Eu acertei 4. E estava muito fácil também o simulado, eu já ia falar, estava muito fácil o simulado de vocês. Eu tirei 5. Tirei que eu errei, foi fácil demais. 5 de 5. Meu Deus, né? Tiraram muito. Também tirei. Também estava muito fácil isso, então. Eu acertei todas, tia. Pegando a agenda, eu bora. acertei Todos todas, pegando a agenda, eu anotando a agenda da tarefa que vai para casa, bora. Professora. Oi. Oi, Raíssa. Oi, tô ouvindo. Tira uma dúvida, amor. É porque na sexta-feira não tem interpretação, né? Ah, sim. É na quinta, né? Confundi com o segundo ano. Ah, tá. Então, nesse caso, vai ficar para a quinta, tá? Mas não é algo obrigatório, não é. Pode entregar depois quando a gente voltar. Eu posso dar uma ideia para você? Já acabou a aula. Crianças, peguem a agenda. Eu posso dar uma sugestão? Voltar, porque aí eu vou... Rapidinho, deixa eu desligar o áudio dos colegas aqui.
Pode falar. Eu acho assim, como é um conto que eles vão ter que ter uma concentração, vão ter que ter um tempo para elaborar, para fazer, e já está muito próximo, né? Porque tem as outras matérias também que tem tarefa e tal. Sim, Eu sim. achava que deveria ser muito bom eles levarem quando começasse. O que você acha? Porque, por exemplo, tem muitos colegas que devem estar com atraso, com pendência em tarefas que às vezes não estavam com material ainda, né? Então, eu acho que Entendi. daria para todo mundo. Eu acho que nesse período agora seria um período assim bom para eles olharem todo o material. Até porque eles já vão entrar em recesso. A partir de segunda, né? Isso. Ah, então tá, é verdade. Segunda-feira não tem mais aula, né? Até dia 3, né? Isso. Não, então tudo bem. Daria para eles terem essa semana para organizar. É verdade. Sim, mas aí vou deixar então para quando a gente voltar, até porque quando a gente voltar vai ser somente revisões, porque eles já vão ter o período de provas deles logo depois, um pouquinho depois. Então eles vão primeiro retornar, a gente vai recolher esse material, fazer a correção e justamente cobrar essas atividades e depois as revisões e provas. Tá certo, querida. Tá? Tá certo. Muito obrigada, tá, Raíssa? Crianças, peguem a agenda, que a tia vai colocar aqui no quadro, a tarefa que vai para casa. Bora lá. Peguem a agenda. Peguem a agenda, anotem produção de texto. Anotem aqui que a tia vai colocar no quadro. Produção. Página 67 e 68. E também, além disso, vai ter, ó, o caderno de produção, que é a página final do livro, que a tia acabou de mostrar, que é a página onde a gente vai escrever o conto, tá? Caderno de produção. Escreva numa folha, então, Matheus. Caderno de produção. Página 13. É 68 a página, né? 68, 67 e 68. E a folha onde vocês vão fazer a produção, que é no caderno de produção, página 13. Copiar bem assim a agenda, tá? Desse mesmo jeitinho. Deixa eu colocar aqui, ver se coloca no próximo. Caderno de produção, página 13. Já? Ô, tia, eu tenho uma pergunta. Por que a gente vai ficar... Ô, tia, por que a gente vai ficar até o dia 3 sem aula? É recesso. Recesso para vocês se organizarem. Verdade, a página. Oi? Eu não estou entendendo a página. Não tá o quê? Carlos? Eu não estou entendendo a página. tia, tá. É porque a tia tá de trás pra frente. Ô, tia, é porque tá de trás pra frente. É pra copiar tia, tá de trás pra frente. Tá de trás para frente? É. Ah, tá, porque tia não parou a apresentação. Já, pronto, agora sim. Tia, Já? a gente fazer a 67 e a 68? A 67 e 68 é a explicação. A página 13 do caderno de produção é onde vocês vão fazer. Olha que não pode ligar, não, o som do Carlos. Não. Pode.
Anotem as páginas. Anotei. Quem já anotou, pode almoçar. Beijos, até a próxima aula. A tia vai cobrar essa produção assim que a gente voltar. Na próxima aula, se vocês se comportarem, a gente vai ver outras lendas, tá? Se comportarem. Ô, Cauê, eu vou ligar pra você depois, quando eu for pra minha tia, tá? Tá, tchau. Tia. Tchau. Oi. Tchau. Termine. Só saiam quando terminarem de copiar a gente. Tchau, tia. Tchau. Façam a tarefa, hein? Qualquer coisa, mandem um WhatsApp. Tá. Se